E aí, pessoal, tudo bem? A China, de acordo com o João Chinês. O João Chinês, na verdade, chama Michael. E Michael já é um nickname, porque o nome dele não é Michael mesmo. É Michael. E é assim, eu não vou expor o perfil dele aqui. é, Embora seja um professor foda, talvez o melhor que eu encontrei até agora. Eu tive uma conversa muito legal com ele, e aí eu vou tentar lembrar dessa conversa e vou tentar registrar aqui. Vai servir para duas coisas. Primeiro, que vai ser curioso, vai ser informativo para quem estiver interessado. E segundo, vai servir como registro das minhas memórias. Aí, o dia que eu quiser lembrar dessa conversa que eu tive com ele, eu simplesmente volto aqui e escuto. Ahn, eu tive vários professores de chinês, com alguns eu cheguei a me tornar amigo e com muitos eu tive conversas a respeito da China. Então, agora eu vou falar sobre a primeira conversa que eu tive sobre a China e sobre sobre a perspectiva dele sobre o país dele. Isso não é uma tentativa de estender a perspectiva do Michael, que é o João chinês. Eu não vou tentar estender a perspectiva dele e falar que todo chinês é assim, são 1,2 bilhões de pessoas, mas eu acho muito representativo porque com as outras pessoas e principalmente com a Isha, que se tornou mais próxima, mais, né, com quem eu tive mais sinergia e mais coisas em comum, que é uma professora que fez faculdade de tradução cultural. Ela valida praticamente tudo, ela compartilha exatamente da mesma visão. E aí simplesmente eu vou contar a conversa e você tira as conclusões, e aí, a respeito das suas conclusões, o problema é teu. Então, vai, eu vou tentar reproduzir. João, se você não se importa, eu gostaria de sacrificar um pouco da teoria do chinês, porque eu sou muito curioso a respeito de cultura, a respeito, né, de intercâmbio, de viagem, e eu queria muito saber qual é a tua visão de algumas coisas do teu próprio país. Você se importa de falar sobre isso? Ele falou, não, de forma nenhuma. Ahn, e aí eu comecei a falar desse vídeo que eu te mandei. O que você tem a me falar sobre ele? Que é um vídeo em que a gente fala, que eu compartilhei aqui no vídeo de ontem, sobre a renda do chinês, porque ele começa falando sobre renda, ele começa falando do salário e depois ele vai para condições de trabalho. E ele fala, é uma visão dentre muitas visões e mostra sim a realidade. Só que aí ele falou, é senso comum que os números oficiais eles mentem. O que acontece é que tem muita consultoria que chega nos valores que também não são precisos, então você tem que tomar cuidado com isso. Aí eu já fiquei feliz, né? Eu falei, porra, o chinês ele sabe que o governo mente, sabe que a consultoria mente, porque a consultoria também tem interesse. Ele falou, então, tem coisa que está muito mais próximo do número do governo do que das supostas consultorias que falam que o salário é tanto, que o número de desempregado é tanto. Então, se o número oficial diz que o desemprego ele é X e esse número é abaixo da realidade, a consultoria ela vai dar um número que muito provavelmente vai ser acima da realidade e muita gente vai ficar reclamando acerca disso. Eu perguntei por que isso acontece. Ele falou, não faço ideia, não me preocupo com isso. E maravilhoso. Só o fato dele ter esse discernimento eu já achei legal. Aí eu falei, ok. Você sentiu perda de poder de compra nos últimos anos? E aí ele imediatamente linkou. Você está falando da pandemia? Eu falei, sim. Depois da pandemia você sentiu que teve uma queda na condição de vida? Ele falou, sim, a atividade econômica reduziu bastante durante a pandemia, não tinha jeito. E agora ela tá mais devagar. E eu falei, o que você sente em relação a isso? Como que isso afeta a tua vida? Ele falou, olha, é o que é. E essa dificuldade tá permitindo que a gente seja criativo também. Então a indústria diminuiu, mas o serviço aumentou. A internet se expandiu, então mais pessoas estão conectadas com a internet. João, quantas pessoas na China têm acesso à internet? 90% da população precisa da internet para sobreviver no dia a dia. Sem internet você não vive. Me fala mais sobre isso. Sem internet você
não vai para lugar nenhum, não arruma emprego, não marca consulta, não paga. A gente é muito dependente da internet para tudo, e a internet está dando opções para as pessoas serem criativas, inovarem e conseguirem arrumar atividades. Isso é bacana. Você sente que as pessoas. Você acha que as pessoas sentem. Porque eu não quero falar sobre você, né? Você acha que as pessoas sentem que elas têm liberdade e mobilidade de atividade econômica? Você acha que elas podem. E eu não sei falar isso em chinês, não, tá? Essa parte foi em inglês. Grande parte dessa conversa foi toda em inglês. Você acha que as pessoas elas têm essa sensação de liberdade de simplesmente parar de fazer uma coisa que não está rendendo e começar a fazer alguma outra coisa que renda mais? E ele falou, sim, as pessoas elas vivem mudando de atividade e testando coisas novas que são diferentes. Eu percebo, João, né, o Michael, que também não é o nome dele, porque os chineses, o nome deles é tão difícil que eles adotam apelidos no Preply aqui. Você sente que os chineses eles têm eles se sentem realmente à vontade de falar? Porque o que eu percebo, Bilibili, as pessoas, uma mídia extremamente viva, jovem, em que as pessoas supostamente falam tudo o que pensam. Você acha que as pessoas de fato se sentem livres para falar tudo o que pensam? Ele não entendeu a pergunta porque ele achou um absurdo o contrário. De verdade, ele fez uma cara do tipo, mas livre assim como? Você está querendo dizer? Falei, você acha que as pessoas elas não tocam em determinados assuntos porque elas têm medo de sofrerem consequências na sociedade, pela própria sociedade ou pelo governo? Ele falou, não. Salvo assuntos muito espinhosos e estritamente políticos. E aí veio a conversa que eu mais adorei e que você pode achar perigoso eu gostar. Entendo tudo isso, mas simplesmente escute a conversa e faça o seu julgamento. Então, vocês não atacam diretamente as autoridades nessas plataformas. Quando vocês falam não seja enganado, ou os números mentem, ou não é bem assim, as pessoas, quando elas têm esse comportamento, elas estão falando do partido chinês, do Partido Comunista Chinês? Ele falou sim. Não endereça diretamente, mas sim. Quando você fala assim, não é o que dizem, você se refere então aos números oficiais. Então a gente está falando da narrativa do governo, é isso? Ele falou, mas lembre-se de tomar cuidado com quem ataca a narrativa do governo, porque também tem. Né, de novo a gente falou sobre isso. João, se eu tiver que me basear como estrangeiro para ter ideia de como um país você acha que eu deveria. Se eu tivesse que escolher um, vamos supor, eu não quero ficar no meio, eu tenho que escolher um número oficial ou o número das redes sociais. Qual você acha que é mais confiável? E aí ele disse: na minha opinião, e eu sou um cidadão medíocre, uma pessoa medíocre na sociedade, na minha opinião, o número do governo. E aí eu queria perguntar por que ele acha isso, mas aí simplesmente a gente continuou. Eu falei, ok, qual é a tua sensação em relação à direção que a economia está tomando? Você está positivo, você está otimista ou pessimista em relação à conjuntura daqui para frente? Ele também não entendeu muito. Ele falou, eu não fico pensando muito em economia e eu não fico pensando muito em política. Eu simplesmente vou fazendo o meu. E a vida para você ela tem campo para explorar. Você sente que se você se esforçar, a sua vida vai melhorar e que você tem campo para trabalhar isso? Ele falou sim. Aí a gente partiu para um outro assunto. Falei, você acha que mesmo sem poder atacar o governo, você consegue participar do debate público? Não entendi. Vamos supor que você tem causas de assuntos de interesse público, manutenção de espaços públicos, educação, saúde. Você tem alguma demanda que você quer participar. Você sente que você tem espaço para falar o que você pensa e que sua voz é ouvida e é levada em consideração?
E aí, de novo, ele falou assim: olha, eu não me importo com isso. Porque eu estou cuidando da minha vida e eu acho que a maioria dos chineses estão cuidando de suas vidas. Tome cuidado, porque a gente está entrando numa conversa que vai parecer que eu estou fazendo propaganda da China e do modo de viver chinês. Eu não estou fazendo isso. Eu simplesmente estou relatando a conversa que eu tive com ele. As conclusões você tira. Mas você acha que você não se importa porque você realmente não tem interesse nenhum em mudar isso? Ou manter isso? Ou você acha que você não se importa porque você acha que isso está sendo bem cuidado? Aí ele teve que parar para pensar. Eu falei, por exemplo, eu não fico ligando para a escola da minha filha e perguntando por que eles deram uma atividade e não a outra. Mas eu não faço isso, não porque eu não me importo com que atividade que minha filha está tendo, mas é porque eu acho que tem pedagogo lá que manja mais do que eu de como ensinar a criança, e eu estou olhando para essa criança e eu estou vendo que ela está sendo bem educada. Então eu não interfiro. Mas o dia que eu chegar aqui e ver que minha filha está com um comportamento estranho, aí eu vou ligar lá e vou falar: escuta, por que isso está sendo ensinado? Por que esse tipo de comportamento está sendo estimulado nela? Então, eu queria saber se você sente que você tem essa voz para apontar alguma coisa que está te incomodando e se você sente que a população acredita que a reclamação dela surte efeito em como a administração pública é conduzida. E ou se você simplesmente não participa porque você confia que a coisa está sendo bem cuidada e que você não faria melhor. Ele falou os dois. E aí ele entrou numa coisa que para mim foi muito preciosa. Bom, eu falei que eu não ia fazer análise, eu falei que eu só ia relatar a conversa. Ele falou: saúde, pandemia, economia, é coisa muito complicada. Eu tô cuidando do meu trabalho. Então, não adianta eu ter interesse nisso e não ter qualificação. Porque aí eu vou pedir uma coisa que pode não ser o melhor para todo mundo. E assim, eu não quero aparecer. Eu quero só fazer a minha parte, porque tem muita gente aqui, não dá para todo mundo ser político. E aí eu parei e pensei: será que temos aqui a reprodução de um discurso que as pessoas são induzidas a acreditar? Será que ele acredita nisso mesmo? Ou será que ele reproduz um discurso e se convence para não arrumar encrenca? Falei: mas você acha que se você tivesse interesse, tempo e vontade, você se vê livre para estudar sobre isso e uma vez que você estudou, querer ir lá e opinar? Ele falou: o governo ele está sempre procurando por especialistas. Então, não seria uma questão política, não seria eu como cidadão participando ativamente politicamente do debate público. Se eu vejo uma coisa que me incomoda e eu me dedico a estudar aquilo, eu aprendo, vira um especialista e o governo vai me consultar como especialista e o governo vai decidir o que fazer. Então, sim, você pode alterar, só que é muita gente e não dá para ouvir todo mundo. Eu acho um absurdo que o Partido Comunista faz, mas quando eu analiso o povo e quando eu analiso... Bom, eu falei que eu não ia fazer julgamento disso, esquece. Eu falei: você sabe que esse é um problema das democracias, né? E isso eu falei abertamente com ele. Isso eu enxergo como um problema da democracia. Porque, por exemplo, vamos supor que eu sou um cara muito eloquente. Aí eu sou muito eloquente, eu atraio muito engajamento. Eu consigo muitos seguidores. Aí quando eu consigo muitos seguidores, eu posso acreditar que eu tenho relevância. E aí quando eu tenho relevância e muitos seguidores, aí eu falo o que eu acho. E o que eu quero para a sociedade. E todo mundo concorda comigo e eu estou numa democracia. Aí todo mundo faz o que eu falei que era pra fazer e eu não sou especialista e deu merda. Ele falou: sim. Então, tem coisa que você... Tem coisa que não interessa a sua opinião. É o certo a se fazer. E eu não sei o que é o certo a se fazer. Você sabe o que significa Chungo, que é o país do meio, né? Eu falei: sim, é o país no centro. Ele falou: não, não é no centro, é no meio. Não é o país central, é no meio. E a gente é marromeno, a gente é medíocre e a gente é só mais um numa grande massa. O chinês, naturalmente, ele é humilde. Então, ele não tem esse posicionamento do eu sei melhor que todo mundo,
porque eu sou assim, né? Eu sou estúpido pra caralho e fico achando que eu sei mais do que os outros e acho que eu tenho alguma coisa pra ensinar. E eu só continuo esse canal porque eu acho que eu tô na caverna de Platão um pouquinho pra cá. Então eu tô muito longe da entrada da caverna, mas eu tô um pouquinho pra cá e eu acho que eu consigo trazer gente que tá colada na parede do fundo da caverna um pouquinho mais perto da luz. É por isso que eu não fico quieto, né? Porque se fosse pra falar coisa inteligente, eu tinha que ficar quieto. Mas eu estou estimulando curiosidade e pensamento e é por isso que eu continuo. Eu falei, tá, então você sente que você abre mão de um poder de fala porque você confia que que tem especialistas sendo escutados a respeito de coisas que vão decidir melhor do que você? Pensou, pensou, pensou e falou: eu acho que é isso. Na verdade, tá todo mundo tentando cuidar da sua vida. O chinês ele tá preocupado em ganhar mais dinheiro. Ele tá olhando em volta dele e tá falando como que eu posso ganhar mais para melhorar a vida para mim e para minha família. Então ele não quer perder tempo com coisas que não adianta ele querer saber porque são complexas demais para o entendimento dele. Mas você fica tranquilo achando que o governo ele está contratando os melhores especialistas para decidir cada coisa. Ele falou sim, bacana. Você sente que você é estimulado a ver o estrangeiro como um rival ou um inimigo e alguém que precisa ser vencido? Porque às vezes eu olho para a China e eu vejo um país tão produtivo, mas tão produtivo, tão eficiente, mas tão eficiente, que trabalha tanto que parece que vocês estão querendo ser o centro de produção de mundo, distribuição de mundo e de fato controlar a demanda e o consumo do mundo. Ele falou, não. O chinês, ele se acha mediano, ele não quer que ninguém atrapalhe a vida dele, mas ele também não quer atrapalhar a vida de ninguém. Ele não quer ser transformado, não adianta vir um estrangeiro e falar que ele tem que ser diferente, mas ele também não quer olhar para fora e fazer o outro viver a vida do jeito que ele vive, assistindo as coisas que ele assiste, fazendo as coisas que ele faz. Então, a China nunca vai ser um Estados Unidos que fica fazendo. E ele não falou isso. Extremamente ético, cara, um lorde, cara. Ele falou: a gente não vai fazer filmes dizendo como é que você tem que viver a sua vida. Ou seja, a gente não vai tentar impor a cultura, os hábitos, as crenças. Não. A gente quer ficar no meio ali. Ali é onde a gente está mesmo. Jungle. Legal. Ah, agora eu já tô tendo dificuldade de, de lembrar o que mais a gente conversou. Ok. Nessa parte desse vídeo de renda, eu vi que tem o número oficial, tem o número do vídeo e tem o depoimento das pessoas. E algumas pessoas elas estão falando assim, olha, do jeito que tá não tá dando. Deveria reduzir a tarifa, a taxa do Uber, né? Por exemplo, tem o Uber lá, eles cobram até 35% da corrida. E os caras falaram, tem que baixar para 15%, porque do jeito que tá vivendo não dá para viver. Eu falei, vocês se sentem explorados por grandes empresas ao ponto de não querer que elas existissem para a vida melhorar? E aí ele veio com uma outra coisa que também para mim serviu de lição. Ele falou, olha, a gente tem muita gente e não dá para todo mundo ter tudo. Então, na... e aí eu vou colocar palavras na boca dele, porque essa foi a conclusão que eu tirei. A gente tem esse sonho americano, que o nosso sonho é ficar rico e conseguir a nossa independência financeira investindo. Então todo mundo quer ter 10 casas para alugar, né? Todo mundo quer ficar velho e ter 10 casas para alugar. Eu quero ver para quem que vai alugar se todo mundo conseguir 10 casas para alugar para alguém na velhice, no fim da vida. Mas a gente tem essa coisa de querer vencer a vida e querer ganhar muito e poder mais do que todo mundo. E ele fala assim, não dá para todo mundo
querer poder mais do que todo mundo, porque não tem recurso para todo mundo. E aí ele desviou a conversa para a pandemia. Ele falou, olha, na pandemia, se você me perguntar se o governo foi severo além da conta, foi severo além da conta. Mas não tinha outro jeito. Então ele fala, olha, mandou ficar em casa, às vezes você não tinha que comer, demorava pra caramba pra alguém passar lá e deixar a comida na sua casa. Só que você tem que entender que era o que tinha e que a gente é muita gente. Então o chinês ele não quer chamar atenção. Nós aqui na China temos uma coisa de não querer atrapalhar o todo. Então você não quer ficar reclamando ao ponto de causar ruído, de atrapalhar o funcionamento da sociedade. Você aguenta. E a hora que você não aguentar mais, você grita. Mas aí quando todo mundo gritar, a gente vai fazer o que dá. Mas é muita gente. E aí eu me senti estranho, porque assim, esses caras sobreviveram à pandemia de um jeito completamente diferente do que a gente sobreviveu, com uma disciplina e com uma abnegação e com um altruísmo que a gente não conhece, porque não passa na nossa cabeça que seja possível. Reclamando sim do governo porque a coisa estava ruim, e alguns ficaram presos ao ponto de passarem fome por curtos períodos de tempo, até que o recurso chegasse lá. Mas a gente não entende o que isso significou para eles, e na cabeça deles, eles estavam fazendo o que dava com os recursos que eles tinham. E eles sobreviveram. Então, quando a gente vê a propaganda ocidental falando da desumanidade e do desrespeito com os direitos humanos, eu não estou dizendo que esses 1,2 bilhões de pessoas foram todos bem atendidos. Mas, assim, o chinês, ele estava preocupado com outras coisas, ele estava preocupado com sobreviver, ele não estava ressentido porque o governo dele não tem democracia. Não era o caso, claramente não era o caso. E ele estende esse raciocínio pro trabalho de hoje, porque quando assim você tem a pandemia e você tem uma contração econômica na China, você tem a riqueza lá e ela vai ter que ser distribuída. Então, quando você vê que o cara está trabalhando muito e ele está ganhando pouco, ele não pensa assim, empresa capitalista, opressora, desgraçada, partido comunista, lazarento, maldito. E tudo isso pode ser verdade. Ele pode estar passando dificuldade por causa da empresa opressora, por causa do partido comunista. Tudo isso. De práticas capitalistas, mais capitalistas aqui no mundo inteiro. Mas a cabeça dele, ele tá pensando, eu tô ganhando pouco, meu vizinho também tá, o outro também tá, e todo mundo que trabalha como entregador de aplicativo também tá. Porque essa é a quantidade de recursos que existe para ser distribuído. Então eu vou ver o que eu posso fazer com esse recurso pequeno, parco, que está sendo distribuído, e eu vou olhar aqui na internet e na minha vizinhança o que mais eu posso fazer para conseguir mais recurso ainda. E eu falei, ok, você tem filhos, você é chefe de família, você quer dar o melhor para sua família e a renda ela está muito pequena. Você acha normal que você tenha que trabalhar 14 horas por dia para conseguir uma renda em que, além de pagar suas contas, você consiga juntar um pouco para fazer economias para a incerteza do futuro? E aí ele fala, mas se não for desse jeito, vai ser de que outro jeito? Porque eu não posso roubar o meu vizinho. E aí eu me senti esbofeteado, assim, né? Porque a gente vê o quanto o nosso discurso do jogo da democracia ele é pobre, porque não importa que partido você gosta, você pode gostar do PT, do PSDB, do PSL, do PL, do MPL, você pode gostar de qualquer partido. Se você gosta do partido, você acha que no outro partido só tem filha da puta. E você quer que os caras se fodam porque eles estão querendo foder com o país, e se eles não existirem é melhor, porque aí a gente vai fazer o negócio dar certo. E aí você acha que a gente tá passando fome por culpa do outro, que tá roubando, aquele bandido, canalha. E o chinês, ele tá falando assim, pô, mas se não for desse jeito, vai ser de que outro jeito? Porque eu não posso roubar o outro. Então, o chinês ele tem uma profunda consciência do processo que envolve a geração de riqueza, e ele sabe que gerar riqueza não é fácil e que isso demanda muito trabalho. E ele não quer atrapalhar, ele quer ser só mais um fazendo a parte dele. Isso foi a China, segundo Michael.
Se ele tá errado, se ele tá certo, se ele mentiu, se ele forjou. Agora, uma coisa que o Michael ele me falou é: você pode perguntar para todo chinês aqui se ele gosta do país dele. Todos eles vão dizer que sim, do país. Ele pode não gostar da administração, ele pode não gostar de alguma coisa. Mas você pergunta se o cara gosta de ser chinês, ele vai falar que gosta. Ele vai falar que ele gosta, que ele se orgulha de ser chinês, que ele se orgulha de vir construindo um país. E é engraçado, porque toda vez que perguntam isso pro japonês, aí sempre tem alguém que fala assim, né? Ah, mas é o partido que deve forçar as pessoas a falar isso no grito, na ameaça, na força, ou uma lavagem cerebral para eles serem tão inocentes ao ponto de falarem isso. E não é nenhum dos dois. Eu sou realmente apaixonado pelo meu país e pela minha terra. E assim, que gostoso. Aí você me diz assim, mas esse cara é um iludido. Se você perguntar para mim se eu queria ser iludido do jeito que ele é, eu queria. Eu queria. Eu ia adorar esse pertencimento e essa ilusão. Eu trocaria tudo que eu sei por esse lugar confortável, gostosinho, caloroso de a vida é difícil, a gente tem que trabalhar mesmo, mas estamos aí, estamos fazendo a nossa parte, estamos construindo um país melhor para deixar para os nossos filhos, fazendo tudo que a gente pode sem foder com a vida de ninguém e sem atrapalhar a vida de ninguém. Eu achei maravilhoso, cara. Essa China que eu quero compartilhar, não as práticas do governo, porque prática de governo é tudo arrombada, filha da puta. Os detentores do poder, eles são todos lazarentos e nenhum deles se importa com você. Mas fazer parte de um povo que tem essa visão de mundo, mesmo que ela esteja enganada, eu vejo cristãos se congregando e eu tenho inveja. Porque eu falo, caralho, como deve ser gostoso ir para casa sabendo que Deus me acompanha e deitar numa cama sabendo que Deus está esperando eu pegar no sono, para eu acordar revigorado amanhã, com a companhia, o apoio e a aceitação e o perdão dele. Eu morro de inveja disso. E aí, quando eu olho pro Michael, eu falo, cara, é, é, que gostoso seria se aqui no Brasil a gente começasse a construir um país para desenvolver esse tipo de sentimento por ele e falar que orgulho que eu tenho de Aracaju, que orgulho que eu tenho de Sergipe, que orgulho que eu tenho de pertencer a esse país com essas pessoas que pensam do jeito que essas pessoas pensam, que orgulho. Mas não, a gente tá nessa. O nosso torturador ainda é os Estados Unidos, né? É do tipo, americanos são melhores, vocês são um bando de burro, arrombado, desonesto, ladrão, bandido, fudido, que só quer levar vantagem, vocês nunca vão ser merda nenhuma, porque o problema de vocês é o povo brasileiro e os políticos bandidos. Enquanto a gente estiver nessa narrativa, a gente nunca vai ser patriota de verdade. Talvez a gente nunca seja. Espero que cause boas reflexões. Um grande abraço.